Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os tipos de transporte através de membranas e da importância de cada um destes transportes para a manutenção do meio interno celular. Como vimos na nossa aula passada, a membrana plasmática ela é uma bicamada lipídica formada principalmente por colesterol e fosfolipídios. Os fosfolipídios estão rearranjados, formando essa membrana de tal modo que as suas caudas apolares estão em contato uma com a outra e as cabeças polares estão nas partes externas, tá vendo? Ficam mais na porção externa. De modo que a gente tem uma cadeia polar, ou seja, a membrana plasmática ela é de natureza hidrofóbica ou apolar no seu interior, e no seu exterior, esse contato tanto com o espaço extracitoplasmático quanto intracitoplasmático, uma natureza hidrofílica, tá? Existe ainda proteínas, diversos tipos de proteínas que estão na membrana plasmática e carboidratos e outros tipos de lipídios também associados a essas proteínas, que podem funcionar como receptores ou como transportadores, que a gente vai ver aqui, como enzimas. De modo que moléculas lipossolúveis, né, ou apolares, assim como gases, têm uma alta solubilidade, atravessa a membrana plasmática com grande facilidade, enquanto íons, todos os tipos de íons e grandes moléculas polares, como por exemplo a glicose, ela já passa a ser impermeável, ele não atravessa a membrana plasmática, certo? Bom, as substâncias, elas entram e saem da célula de diferentes formas, e o transporte por meio dessa membrana pode ser classificado em dois grupos principais. Passivo, que é aquele que ocorre sem o gasto de energia, então nós vamos falar mais para frente, mas, por exemplo, a difusão, seja ela simples ou facilitada, o processo de osmose também, e o transporte ativo, que é aquele que ocorre com gasto de energia. Vamos começar falando pelo processo de difusão simples? Bom, em termos gerais, a difusão simples ela é o movimento de um soluto a favor do seu gradiente de concentração. O que quer dizer isso? Quer dizer que o soluto vai migrar da solução mais concentrada, do meio em que ele estiver mais concentrado, para o meio em que ele estiver menos concentrado. A difusão simples ela é muito utilizada na célula para transporte de moléculas lipossolúveis e de gases. E não há qualquer tipo de mediador, ou seja, não há proteínas que facilitam ou não esse processo. É um processo que ocorre sem gasto de energia. A difusão ela é super importante, por exemplo, quando a gente fala dos alvéolos, né? A saída de oxigênio de dentro dos capilares alveolares para o alvéolo, a saída de CO2, desculpa, e a entrada de oxigênio dos alvéolos para o interior desses capilares, né? Quer dizer, no caso do oxigênio, ele está se movendo do meio mais concentrado, que são os pulmões, para o menos concentrado, que é a circulação. Do mesmo jeito, o dióxido de carbono. Ele move-se do meio mais concentrado, que é a circulação, para o menos concentrado. Então, a gente vê a importância da difusão simples para o processo de respiração. E o que é a difusão facilitada? Continua sendo um processo de difusão, quer dizer, um processo em que há movimento dissoluto, tá? Mas ocorre também a favor do gradiente de concentração, também de forma a não haver gasto de energia, mas a diferença aqui é que ocorre por meio de proteínas transportadoras. Por exemplo, o transporte de íons e de moléculas polares maiores, né, a água, a glicose, aminoácidos. Todos esses, bem como o potássio, né, são transportados por meio de um processo denominado de difusão facilitada, sem gasto de energia, mas com a ajuda de transporte. Nesse tipo de transporte, frequentemente o que ocorre, por exemplo, com moléculas carregadas, pequenas e carregadas, como por exemplo íons, né? E com moléculas polares, né? Mas que são muito grandes, como por exemplo a glicose. A gente tem um exemplo clássico, que é a proteína GLUT2. Essa proteína GLUT2 ela é a principal proteína, o principal transportador envolvido no transporte de glicose de dentro das células hepáticas para o sangue. Né? É um transportador muito conhecido e é por esse mecanismo que ocorre por esse mecanismo de difusão facilitada, né,
que ocorre essa saída de glicose para o sangue. Como a gente viu aqui no gráfico, esse processo de reabsorção da glicose, essa taxa de reabsorção, ela aumenta com o aumento da glicose no plasma, consegue observar? Até uma taxa máxima, né? Depois, a glicose continua aumentando no plasma, mas observem, a taxa de reabsorção da glicose ela não muda, porque ocorre o que a gente chama de saturação desses transportadores. Eu já vou falar para vocês com mais propriedade mais para frente, tá bom? Mas existe o que a gente chama de limiar renal da glicose. O que é esse limiar renal da glicose? Seria a concentração máxima de glicose em que é possível ocorrer o processo de reabsorção dessa glicose. Quando passa esse limiar, significa que todas aquelas proteínas transportadoras estão ocupadas. E daí toda a glicose filtrada ela não consegue ser mais reabsorvida, ela passa a ser observada na urina. Não se preocupem, agora mesmo a gente vai falar disso com mais propriedade. Ainda algumas características aqui, deixa eu falar para vocês da difusão facilitada, quando a gente compara em um gráfico, né, o fluxo da difusão facilitada com relação da difusão simples, com a difusão facilitada. O que a gente observa? Observa que o gráfico da difusão simples é um gráfico sempre frequente, tá vendo? Quanto mais aumenta a concentração do soluto extracelular, maior a taxa de difusão, tá? E realmente, para a difusão simples, é isso mesmo que acontece. Quanto maior a concentração daquela substância para se difundir, maior é a velocidade com que essa substância realmente se difunde, tá? A gente fala que a taxa de difusão ela depende, então, da magnitude do gradiente de concentração dessa substância, da permeabilidade da membrana, porque existem membranas de células que são mais permeáveis a um dado soluto. Por exemplo, a gente tem de células neuronais, por exemplo, são 20% mais permeáveis a sódio e potássio, então esse processo de difusão ele ocorre de uma forma muito mais intensa. Também é dependente de temperatura, a difusão, viu gente? Simples. Também é dependente de temperatura, quanto maior a temperatura, maior a taxa de difusão simples. E a área de superfície da membrana, quanto maior a área de superfície, maior a taxa dessa difusão simples, né? Um exemplo simples que a gente tem são das microvilosidades intestinais, que elas aumentam a área de superfície, então aumenta a difusão de substâncias. Então a difusão simples, que é o gráfico representado aqui por esse gráfico verde, é isso que ele está mostrando para a gente. Quanto maior a concentração do soluto no meio extracelular, maior vai ser a taxa de difusão para dentro da célula. Maior vai ser esse gradiente de difusão, tá? Essa magnitude da difusão, vamos dizer assim. E por que o gráfico da difusão facilitada não é idêntico, né? Porque existem as proteínas transportadoras e a gente tem um número limitado dessas proteínas transportadoras na membrana. Então, uma vez que todas as proteínas estão com seus solutos ali ligados, passa o que a gente chama de uma taxa, ocorre o que a gente chama de um fenômeno de saturação. Então, a partir daquele momento, outro mais soluto não consegue entrar para a célula, tá? Então, a gente diz que existe até uma taxa máxima desse fluxo, que é quando todas as proteínas transportadoras estão ocupadas, ocorre o processo que a gente chama de saturação, e daí a velocidade dessa difusão, ela passa a não mudar, independentemente da concentração do soluto. Pode ter bem mais soluto no meio externo, por exemplo, que ele não vai conseguir entrar na célula, porque todos os transportadores estão ocupados. Então, quando a gente tem baixas concentrações de soluto, muitos receptores disponíveis e a intensidade do transporte aumenta. É o que a gente observa mais ou menos de 1 até 2. Altas concentrações de soluto, os receptores vão ficando cada vez mais raros e a intensidade do transporte diminui. Consegue observar que a gente começa a observar aqui mais ou menos da metade aqui para até o 2, que começa a haver uma diminuição dessa velocidade? E quando então todos os receptores estão ocupados, adivinha o que ocorre? Saturação, o transporte é máximo, né? Não há como mudar esse processo.
a taxa tanto a velocidade como o transporte em si dessa determinada substância, desse determinado soluto, não vai mudar mais. Então, por isso, é muito importante esse gráfico, tá? Cai muito em concursos, né, questões de concurso, essa diferenciação entre a difusão simples e a difusão facilitada. E a diferença principal entre elas é justamente a presença ou não de carreadores, de transportadores, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas propriedades dos transportadores de membrana. A primeira propriedade é essa que a gente falou, que é a saturação. Então, apresenta um número limitado de sítios de ligação para os solutos, né? Então, o exemplo que a gente deu lá atrás foi da glicose, lembra? A reabsorção de glicose no túbulo contornado proximal, lá nos néfrons. A gente viu que essa glicose ela é reabsorvida nesse túbulo a uma taxa máxima. Depois daquilo, a glicose começa a aparecer na urina. Então, a máxima capacidade reabsortiva dos túbulos, que é chamado de limiar renal, é de 375 mg por minuto ou o equivalente a 425 gramas de glicose ao dia. Quando a concentração de glicose no sangue ela aumenta até essa taxa de 375 mg por minuto, a gente começa a observar glicose na urina. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico? Esse gráfico nos mostra que a taxa de glicose que vai sendo reabsorvida com relação filtrada com relação à taxa de glicose que vai sendo filtrada, olha aqui, filtrada é o que está esse gráficozinho aqui, e reabsorvida em vermelho. Observe que essa taxa, ela é basicamente a mesma até quando a gente chega nessa fase que a gente chama de display. Nessa fase de display, o que a gente tem? O limiar renal, ele é atingido, a gente falou que é mais ou menos 375 mg por minuto. Então, esse limiar é atingido. Opa, todos os meus transportadores de membrana estão saturados. Aí, o que acontece? A taxa de reabsorção passa a não mais mudar, embora a filtração ainda ocorra normalmente. Ó, tem glicose saindo do sangue, entrando no filtrado glomerular, normalmente, mas a glicose não está sendo reabsorvida mais. Em compensação, se a glicose não está sendo mais reabsorvida a este ponto, a gente observa que ela está sendo excretada na urina. É aí que ocorre o processo que a gente chama de glicosúria, que é a presença de glicose na urina. É claro que existem N fatores que determinam a glicosúria, né? Esse aqui eu estou determinando um. É quando a gente tem aumento, quando o limiar renal da glicose ele é atingido. Nesse ponto, a gente começa a observar a glicose na urina. Mas existem muitos outros casos, né? E nós vamos discutir isso na disciplina de urinálise e espermograma, outros casos de glicosúria, tá? Outra característica interessante dos transportadores ou carreadores de membrana é a sua estereoespecificidade. O nome é difícil, mas em si é simples, tá, gente? É que o sítio de ligação onde essa proteína transportadora, onde o soluto vai se ligar nessa proteína transportadora, esses locais eles são específicos para cada soluto, numa associação tipo chave fechadura. Então, o soluto que cabe ali naquele carreador, que se liga ali naquele carreador, é extremamente específico, tá? Tanto que a gente tem carreador, por exemplo, para D-glicose e não tem para L-glicose. Então, é uma diferença de conformação química muito pequena, muito sutil, né? E consegue ser, mas é tão específico os receptores que se ele é para glicose, ele é para glicose mesmo, tá? Não vai se ligar a lactose nem qualquer outra substância, tá? A outra característica muito interessante desses transportadores é a sua competição. Quando ocorre que essas permeases ou esses transportadores, né, transportam ligandes quimicamente relacionados, acontece deles competirem entre si pelo sítio ativo. E aí o problema é que um atrapalha, por exemplo, a reabsorção ou o transporte do outro. Eu vou explicar para vocês como ocorre por meio desse gráfico aqui. Então, vou falar para vocês aqui duas situações hipotéticas, tá? Nesse primeiro gráfico, nesse gráfico de cima, o que eu estou observando aqui é um gráfico normal, por exemplo, de uma difusão facilitada. Vamos dar um exemplo da glicose sozinha, tá bom?
O que acontece? A gente tem um aumento da taxa de transporte da glicose com o aumento da concentração dessa glicose até uma taxa máxima, até alcançar o limiar daquela substância. Alcançou o limiar, o que acontece? Todos os transportadores estão ocupados, aí a velocidade de transporte passa a ser constante dessa molécula X. E quando a gente tem que essas moléculas X e Y competem entre si? Vou colocar uma situação hipotética, né? A gente tem, por exemplo, a glicose e a galactose lá no intestino. Esses dois monossacarídeos competem por um carreador, por um mesmo transportador, para serem reabsorvidas, tá? O que a gente vai ter? Como são duas proteínas, ou duas moléculas, dois monossacarídeos, desculpa, que se ligam a esse mesmo transportador, a um tipo mesmo de transportador, ele vai saturar mais rápido, né? Eu vou ter aquelas duas substâncias, ele satura mais rápido, porque eu vou ter daquelas duas substâncias ali presentes, não é? E a velocidade de saturação, olha só o que acontece. Ela passa ela vai ser alcançada muito antes do que se fosse, por exemplo, por se fosse, por exemplo, só a molécula X sem ter que competir com nenhum outro transportador. Então, o que a gente vê é que quando você tem um carreador que ele tem moléculas semelhantes que competem entre si para se ligar nesse transportador, o transporte dessas moléculas parece que é um pouco prejudicado. Vocês não acreditam nisso, né? Olha só como a taxa de transporte aqui é basicamente 2 vezes maior do que a taxa de transporte nessa situação de baixo, no gráfico de baixo, né? Porque ele é alcançado tanto quanto a molécula X quanto a Y se liguem nesse transportador. Então, ele satura muito mais rápido e logo a velocidade também passa a ser mais baixa, tá? E a osmose? A osmose também é um transporte passivo, corresponde ao movimento da água através de uma membrana semipermeável, sempre da solução menos concentrada para mais concentrada. Então, a gente fala a favor do gradiente de concentração. Também não tem gasto de energia. Ué, mas qual é a diferença então para difusão? Quando eu falei em difusão com vocês, lembrem-se, eu falei sempre que é transporte de soluto. Aqui a gente está falando do transporte de água, tá? Através de uma membrana semipermeável, sempre da região menos concentrada para a região mais concentrada, tá? Então, a região com a maior quantidade de água, de moléculas de água, para uma região com menor quantidade de água. E esse transporte, a partir do momento que as duas soluções se igualam, esse transporte cessa. Aqui a gente observa, né, nessa figura, uma membrana semipermeável dividindo 2 áreas. Uma em que uma solução a gente diz que é hipotônica, porque ela tem uma pequena quantidade de solutos, e outra solução que a gente fala que é hipertônica, porque tem uma grande quantidade de soluto. Quando ocorre o transporte de água através dessa solução, a água passa do meio hipotônico para o meio hipertônico, né? Tendendo a igualar a concentração nos dois lados, tá? Então, esse movimento da passagem de água do meio esquerdo para o direito só cessa quando a concentração dos dois lados passa a ser a mesma, tá? A osmose, ela é tão importante que existem diversas atividades, né, práticas, mostrando a osmose em células animais, células vegetais, né? Vamos ver o que acontece, por exemplo, quando eu coloco hemácias numa solução hipertônica. Se a solução é hipertônica, ela é mais concentrada do lado de fora, a hemácia perde água, vai perdendo água para o meio. Então, ela passa a ser crenada. A gente vai observar isso, viu, gente? Muito. Em urinas, a gente fala hiperestenúricas, né? Urinas muito concentradas. A gente vai ver e tendo hemácias ali que a gente consiga observar, a gente vê que essas hemácias elas estão com esse aspecto assim enrugado, crenado. Quando o meio é isotônico, quer dizer, a concentração do ambiente externo é o mesmo do interno, as trocas de água ocorrem de forma livre, tendendo a concentrar de forma livre, tanto a entrada quanto a saída, e de forma igual, de modo que a célula mantém a sua forma. E quando eu coloco essa hemácia no meio hipotônico, quer dizer, no meio pouco concentrado, a célula passa a ganhar água do meio. Então, muita água entra para o interior dessa hemácia e essa célula passa a ser túrgida. Em células como leucócitos e hemácias, elas vão ganhando água a um tal ponto que elas até se arrebentam.
que elas explodem. Outras hemácias, elas ficam com seu conteúdo tão diluído que a gente não consegue ver hemoglobina, a gente passa a ver só aquela membraninha, tá? Na urina. Quando a urina está hipoestenúrica, uma densidade muito baixa, é isso que a gente observa, tá? Então, vê como a gente pode associar os mecanismos fisiológicos, as amostras que a gente vai observar no laboratório com esses transportes. No transporte ativo também ocorre passagem de moléculas através de proteínas transportadores de membrana, só que ocorre contra o gradiente de concentração desse determinado soluto e com gasto de energia. Um dos principais exemplos que a gente tem de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, ou sódio e potássio ATPase, tá? Essa bomba de sódio e potássio, ela é super importante para manter a homeostase, tanto no meio interno quanto no meio extracelular. Então, ela utiliza a energia que advém da hidrólise do ATP e ocorre a saída de 3 íons sódios para fora da célula, enquanto 2 íons potássio são enviados para dentro da célula. Então, cria um potencial de membrana no meio interno e no meio externo, tá? Que a gente chama de potencial de repouso que as células têm. Então, um potencial de membrana. É importante, por exemplo, para a condução de impulsos nervosos, para a contração muscular, para volume celular, para concentração de água no interior da célula. E o transporte ativo, gente, ele pode ser o que a gente chama de cotransporte. O aumento da concentração intracelular gerado pelo transporte ativo, com esse aumento dessa concentração, gera um potencial de ação de modo à obtenção de outras substâncias importantes para a célula. Então, é o transporte de duas substâncias concomitantemente, é um transporte. E como ocorre a reabsorção de glicose no intestino? Ela é feita da seguinte maneira. De acordo com a sódio e potássio ATPase, 3 moléculas de sódio são retiradas do interior da célula, enquanto 2 moléculas de potássio são inseridas no interior da célula. Isso com gasto de energia. Com isso, a concentração de sódio no meio intracelular vai ficando cada vez menor, não é? Baixa concentração de sódio no meio intracelular, alta concentração de sódio no meio extracelular. Então, o que a gente tem? Esse sódio, ele acaba que por condições naturais, ele quer direcionar para o interior da célula novamente, tá? Para o espaço de maior concentração, para o local de menor concentração. Então, ele como é um íon, ele precisa de um transportador. Esse transportador do sódio, o que acontece quando o sódio se liga a ele? Ele muda de conformação de modo a se ligar também à glicose. Então, toda vez que sódio é inserido no interior da célula por esse outro transportador, uma molécula de glicose também. De modo que a glicose vai se acumulando no interior do enterócito. E aí ela passa de modo passivo, sem qualquer gasto de energia, por meio de transportador, que é um transporte facilitado, por difusão facilitada, ela acaba passando para o interior do vaso sanguíneo. A gente fala que é um cotransporte, né? De forma direta, não tem gasto de energia, tá, gente? Eles utilizam basicamente a energia essa diferença de concentração que é gerada pela sódio e potássio ATPase. É ela que gera essa diferença na concentração de sódio, permite que o sódio entre na célula. O transportador acaba sofrendo uma alteração conformacional e se liga também à glicose. A glicose também entra na célula e por difusão facilitada, ela é transportada para a corrente sanguínea, tá? Bom, agora vamos falar de transporte através de vesículas. Correspondem também a transporte ativo, tá? Então, a gente tem a endocitose, que é uma rota que conduz macromoléculas, partículas e outras células do meio extra para o meio intracelular e daí para os lisossomos. Há 2 tipos de endocitose, fagocitose e pinocitose, a gente vai ver as diferenças mais para frente. E a exocitose, que é uma eliminação de substâncias temporariamente armazenadas no complexo de Golgi. Vamos começando falando sobre a endocitose, do tipo fagocitose. A fagocitose é quando há um envolvimento, englobamento de partículas grandes, como por exemplo células, micro-organismos. Todo mundo já deve ter ouvido falar de fagocitose, né? Na fagocitose, a célula forma pseudópodes, né? O material é englobado e vai permanecer numa vesícula que é chamada de fagossomo. Nesse fagossomo, ou vesícula fagocítica, né, ele, por meio de receptores, ele vai se ligar ao lisossomo, vai se fundir ao lisossomo e vai formar o fagolisossomo. O que é o fagolisossomo? É uma vesícula que vai conter material digerido ali.
tá? Muito material digerido. Quando o material for totalmente digerido, a gente vai chamar de corpo residual. O corpo residual, ele vai conter substâncias super importantes. Ele pode conter, por exemplo, substâncias que simplesmente serão eliminadas pela célula, então serão liberadas no meio externo, ou, por exemplo, eles podem ser acoplados a determinados tipos de receptores. Por exemplo, é pelo processo de fagocitose, assim, e aqui ligação a um tipo de receptor que a gente chama de MHC, que é o complexo de histocompatibilidade principal, que a gente tem a apresentação de antígenos. Um exemplo clássico, que eu acho que eu já devo ter falado isso em aulas passadas para vocês, são as células apresentadoras de antígenos. A gente tem macrófagos, células dendríticas, que são APCs naturais, são células apresentadoras de antígenos naturais. E o que elas fazem? Ocorre essa digestão desse material, parte desse material digerido se liga a esses receptores e são expressos na membrana dessas APCs. Essas APCs elas vão, por exemplo, lá para os linfonodos e vão apresentar aquele antígeno para os linfócitos B, para os linfócitos T. Daí linfócito B passa a produzir anticorpos, linfócitos T passam a produzir citocinas e aí a gente tem uma ativação da resposta imune. Então, aqui é o exemplo de macrófagos, neutrófagos e células dendríticas, como eu falei, que vai combater infecções e remover células velhas, danificadas, né? Tanto que quando a gente tem um aumento, por exemplo, de um linfonodo, que é geralmente doloroso a palpação, o que a gente tem ali? Células imunes que foram ativadas, né? Com certeza foram células dendríticas que estavam ali próximos daquela região, pegaram aquele antígeno, né? Englobaram, fagocitaram, daí digeriram por meio das enzimas lisossomais, formou-se o fagolisossomo, os antígenos se associaram a moléculas de histocompatibilidade principal, essas células dendríticas voltaram lá para aqueles linfonodos, aquele linfonodo do endo, né? Foi lá, apresentou esse antígeno para diferentes tipos celulares, linfócitos B, linfócitos T, e eles começaram a se multiplicar, a se tornar ativos, a aumentarem de tamanho. Então, o linfonodo ele também passa a ter um tamanho aumentado e passa a ser doloroso a palpação. E a pinocitose? A pinocitose é a formação de vesículas a partir da invaginação da membrana plasmática. Ocorre basicamente em todo tipo celular, mas o que vai ser englobado? Basicamente líquidos ou partículas pequenas. É muito importante para a obtenção de fluidos, nutrientes, hormônios, enzimas. E a pinocitose, ela pode ser seletiva ou não seletiva, tá? Na pinocitose não seletiva, como o próprio nome diz, a célula capta essas pequenas moléculas, essas macromoléculas, desculpa, né, particuladas, capta esses solutos do exterior, mas de maneira inespecífica, tá? Um exemplo, absorção de gordura pelas microvelocidades dos enterócitos, que ocorre lá no intestino delgado. Então, é um processo inespecífico. Simplesmente vai captando aquele material. Na pinocitose seletiva, aí não, as substâncias que vão sendo captadas, gente, geralmente essa captação é feita por receptor, em vesículas que são cobertas por uma proteína que a gente chama de clatrina. E essas macromoléculas específicas, elas são de importância fundamental para a célula. Exemplos dessa pinocitose seletiva, a gente tem a captação de substâncias, né, como o LDL, a insulina, a transferrina, todos são obtidos do exterior, do meio externo, por meio de pinocitose seletiva, tá? Por exemplo, o LDL, quando ele está em excesso, né, ele leva à formação daquelas placas ateroscleróticas. De uma forma bem simples, como é que são formadas essas placas aos poucos, né? Por pinocitose seletiva, o LDL ele vai sendo reabsorvido por células endoteliais, né? À medida que ele vai sendo vai havendo a formação de vesículas de pinocitose, que vão para o interior do que a gente chama de endossomo, ocorre fusão do endossomo com o lisossomo, a hidrólise dessas partículas de LDL em diferentes outras substâncias, como fosfolipídios, triglicerídeos, proteína, colesterol, os próprios receptores que passam então a voltar, né, eles são basicamente reciclados, e eles voltam para a membrana externa para que nova pinocitose seletiva possa ser feita. E o interessante nesse processo
é que na formação da pinocitose seletiva, a gente tem, ó, exatamente nessas regiões. Essa aqui são micrografias demonstrando um processo de pinocitose seletiva, em que a gente observa primeiro uma invaginação de uma determinada substância, né, a formação de uma vesícula. Essa vesícula ela é revestida por uma proteína que a gente chama de clatrina. Não se sabe exatamente qual que é a função dessas clatrinas, né? Mas em um dado momento do processo, essas clatrinas elas até são retiradas, né, dessas vesículas e tudo, no momento em que elas vão se fundir com os endossomos. Mas acredita-se que as clatrinas têm uma função de endereçamento, né, dessas substâncias, proteínas, dessas substâncias que são carregadas via pinocitose, tá? Endereçamento para retículo endoplasmático rugoso, para complexo de Golgi. Acredita-se que seja assim. Um exemplo de pinocitose seletiva é a aquisição de colesterol pelas células. Então, no sangue, o colesterol ele não é transportado de forma livre, mas na forma de moléculas de LDL. Quando a célula precisa, ela expressa receptores para LDL em sua membrana. E por pinocitose seletiva, esse LDL é transportado em vesículas que são revestidas de clatrina. A vesícula contendo LDL acaba se fundindo com os lisossomos e partículas de colesterol, já que ocorre a digestão desse LDL, ficam disponíveis para nova síntese de membrana. O que se imagina aqueles indivíduos que tendem a formar placas ateroscleróticas? Eles apresentam defeitos no gene codificante de proteína receptora, desse modo não ocorre o processo de pinocitose seletiva, deficiência na célula em captar colesterol, deficiência da própria célula em captar colesterol, acúmulo de colesterol no sangue, e isso tudo vai levando à formação dessa placa aterosclerótica de uma forma muito simplística, tá vendo? Bem simples mesmo. Por quê? Porque são vários fatores, a gente tem processos inflamatórios também envolvidos nessa gênese da aterosclerose. Aqui estão algumas das referências que foram utilizadas para a aula. Eu espero que vocês tenham um bom momento de estudos e a gente se vê em breve. Um grande abraço!